Meus irmãos, eu penso, estou seguro disso, e penso que vocês também estão, que nós estamos vivendo dias muito angustiosos. O cenário mundial é de tensão. Já em 1985, Mikhail Gorbachev escreveu o livro Perestroika e disse naquela época que se houvesse uma conflagração mundial, uma guerra mundial, não haveria mais vencedores ou vencidos, porque o arsenal acumulado até então daria para destruir o planeta Terra 27 vezes. Nós não demos marcha ré de lá para cá. Hoje, o que acontece na Coreia do Norte não é um fato isolado do mundo, porque um imperador, um homem que domina com mão de ferro e é adorado como uma divindade em seu país, faz testes nucleares contra a vontade do mundo e hoje mostra em fotografias uma bomba de hidrogênio, 80 vezes mais poderosa do que a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Se um artifício desse for acionado, nós poderemos começar uma guerra mundial de efeitos absolutamente imprevisíveis. O mundo está na ponta dos pés, sobressaltado, aflito e preocupado. Você olha o cenário da Europa, da América do Norte, da Ásia, e você vive uma tensão contínua. É o radicalismo religioso de um lado, é a loucura de governantes que não são pautados pela sabedoria. A sociedade está como que anestesiada, porque não tem mais nada novo para surgir que possa nos abalar mais. Já estamos, de certa forma, anestesiados. Você olha o cenário da natureza e você percebe que o poder econômico não cerca a natureza. Você nota as ilhas do Caribe devastadas. Você vê uma Cuba atingida. Você vê um México abalado pelo terremoto. Você vê uma cena de filme de ficção, mais de 5 milhões de pessoas evacuadas da Flórida. Você vê o vento e o mar jogando ao chão mansões, prédios, revirando carros, trazendo um desastre, atingindo pessoas e propriedades. E eu quero lhes dizer que este não é apenas um fenômeno natural. À luz do livro de Apocalipse, são trombetas de Deus que caem no mar, nos rios, na terra, nos astros, sobre os homens, como sinal da ira de Deus, do juízo de Deus, a uma geração que vira as costas para Deus. O texto que nós acabamos de ler retrata para nós que a natureza, que a criação está gemendo. Está gemendo. E eu chamo a sua atenção para o versículo 21, que diz que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Há um cativeiro, há uma prisão, há uma clausura da natureza. A natureza está como que algemada, debaixo de prisões, numa masmorra. E esse cativeiro é o cativeiro da corrupção. Se você notar comigo o verso de número 20, há uma sujeição.
pois a criação está sujeita à vaidade, sujeita no sentido de escravizada, de dominada, de prisioneira da vaidade, e ela não se pôs debaixo de prisão voluntariamente. Não foi a natureza que se colocou debaixo dessa prisão, ela foi sujeitada a isso. O pecado não atingiu apenas a raça humana, o pecado atingiu de cheio a natureza. Ela está debaixo, sujeita a essa escravidão, involuntariamente. Mas se você percebe, o texto vai nos informar que a natureza está gemendo. Ela está gemendo. E o versículo de número 22 diz: porque sabemos que toda a criação, não parte da criação, toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. É isso que você está vendo? É seca, é enchente, é maremoto, é terremoto, é tufão. Para todo lado há uma angústia. Todos vocês sabem que a grande preocupação do século XX é com o suprimento de água potável no mundo. O mundo está inquieto, porque a natureza está gemendo, está com cólicas intestinais. Mas notem que o gemido da natureza não é um gemido de morte, é um gemido de expectativa. É o gemido de uma mulher grávida que vai dar à luz. É um gemido aguardando a redenção, aguardando a libertação, aguardando a restauração, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque quando os filhos de Deus forem glorificados, haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e a natureza será purificada de todos os efeitos do pecado. Então preste atenção, os gemidos da natureza não são de desespero, são de expectativa. Mas o que eu quero trazer à memória dos meus irmãos é que o cenário desses gemidos é tão forte, e isso aponta para nós que a volta de Jesus está mais breve do que nós poderíamos pensar. Se você fizer uma leitura dos sinais da segunda vinda de Cristo, à luz de Mateus 24, você verá que no século 20, no século passado e no começo desse século 21, os fatos não só estão acontecendo como sempre aconteceram na história, mas estão acontecendo com a velocidade caleidoscópica, a velocidade da luz. Os terremotos se multiplicam, os maremotos se multiplicam, os tremores de terra se multiplicam, os fenômenos naturais se multiplicam, e a natureza é como que uma trombeta de Deus anunciando para nós que a redenção se aproxima. Mas notem comigo que não é apenas a natureza que está gemendo. O verso 23 vai nos informar também que a igreja está gemendo. Veja aí o verso 23. Pode ler comigo o verso 23, por favor? Vamos juntos? E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos de Deus. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Preste atenção, queridos, que os gemidos da igreja também não são gemidos de desespero, mas de esperança. Se você é crente, se você tem o Espírito Santo, você está gemendo por dentro. Você não se conforma com a situação. Você não se acomoda à situação. Se você tem o Espírito Santo, você entende o que está acontecendo no mundo, no planeta, na nossa nação. Se você tem o Espírito Santo, o seu gemido não é gemido de morte, é gemido de vida, porque você está como que na
ponta dos pés, aguardando aquele glorioso dia, quando Jesus Cristo vai voltar e vai resgatar-nos desse cativeiro, e vai resgatar a natureza do seu cativeiro, e vai transformar o nosso corpo pecaminoso num corpo de glória, e nós então ficaremos livres de toda essa escravidão que está imposta sobre nós. E se você perceber, os gemidos não são por aquilo que se vê, mas por aquilo que se não vê. Porque na esperança, diz o verso 24, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Em outras palavras, irmão, nós já fomos salvos, temos garantia disso, mas a plenitude, a completude, a consumação dessa salvação, nós ainda não vemos, nós aguardamos. É muito maior do que jamais poderíamos descrever. Nós estamos gemendo, não é de desespero, não é de medo, não é de fracasso, não é de derrota. Nós estamos gemendo na ponta dos pés, aguardando com muita expectativa a redenção do nosso corpo, a nossa glorificação, a volta gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo avança na sua argumentação para dizer que não é só a criação que está gemendo, não é só a igreja que está gemendo, mas chega no versículo 26, ele vai nos informar que também o Espírito Santo está gemendo. Note que há uma sinfonia de gemidos na natureza, na igreja e no Espírito Santo. Esse gemido está na terra, esse gemido está no céu, esse gemido está dentro de nós, esse gemido está nas entranhas da divindade. Versículo 26 diz, também semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aqui é algo, irmãos, tão consolador para o nosso coração, porque nós estamos vivendo num mundo que está gemendo, nós estamos gemendo, e esse Deus que habita em nós, que está em nós, como selo da nossa redenção, como penhor da nossa redenção, como garantia da nossa salvação, esse Deus que habita em nós e nos batizou no corpo de Cristo, o Deus Espírito Santo está em nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. É com esta agonia, é com esta intensidade agônica que Ele em nós, ora por nós, ao Deus que está sobre nós. E o que é maravilhoso é que o verso 27 vai nos informar que o Espírito Santo que geme em nós, intercedendo por nós, ao Deus que está sobre nós, ora por nós de maneira eficaz, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Depois ele dá um passo adiante, vai mostrar para nós uma convicção segura que temos no verso 28, para trazer quietude e tranquilidade ao nosso coração. Porque você olha para a natureza e diz, meu Deus, a natureza está doendo, está doente, ela está gemendo, ela está com cólicas intestinais. Aí você olha para a igreja está gemendo. Aí você olha para o Espírito Santo, ele está gemendo. Isso pode levar você a um desespero. Isso pode levar você, meu Deus, o que vai acontecer? O mundo está vivendo uma espécie de convulsão progressiva. Podem ter certeza, esses fenômenos naturais vão aumentar. O poder econômico da maior potência do mundo não pode cercar os ventos. Você pode colocar tapume na sua casa, mas você não pode impedir que o vento arranque esse tapume e invada a sua casa. Você pode fazer leitura dos ventos e das ondas do mar, mas você não pode impedir que eles aconteçam.
Você está vivendo nesse mundo com tanta tecnologia, mas toda a tecnologia humana não é capaz de resistir ao poder daquele que está assentado no trono e governa a natureza. Você pode ficar intimidado em viver num mundo que geme no estertor da sua angústia, na ponta dos pés, aguardando a volta de Jesus, e você diz: meu Deus, será que eu vou aguentar isso? Será que eu tenho suporte para isso? E o verso 28 vem aquietar o nosso coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por pior que seja a realidade do Brasil, irmãos, por pior que seja a conjuntura política, econômica e bélica do nosso planeta, por piores e mais loucos que sejam os governantes que têm o poder nas mãos, por mais insana que sejam as decisões tomadas nos bastidores do poder, por mais intensa que seja a dor que a natureza esteja sentindo, ou por mais intensos que sejam os gemidos que a igreja está expressando, saiba disso: Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus sabe o que está fazendo. Deus não está conduzindo a história para um desastre. Deus não está conduzindo as nações para um desastre. Deus está conduzindo todas as coisas para uma gloriosa consumação, e nessa gloriosa consumação a vitória será de Cristo e da sua igreja. Nós não precisamos temer, nós podemos confiar.